Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 27 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, é quarta-feira, uma rodada bacana, qualificação de Liga dos Campeões, tem Copa do Brasil e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 13h30, qualificação de Liga Europa, jogo entre AEK e Brann. Primeiro jogo na Noruega, 2-1 pro Brann. Agora o AEK jogando em casa, se quiser alguma coisa na competição, precisa fazer pelo menos um gol. Então aqui eu já vejo um cenário no primeiro tempo de pressão do time da casa. Se o gol não sai, provavelmente vão sair os escanteios. Então, primeiro tempo com mais escanteios para o AEK. Jogos do AEK, geralmente jogos para gols, ainda mais o AEK precisando do resultado. E o Brann, como visitante, 2-1, 2-0, 4-1, 1-1, 2-0. Então veja um cenário aqui, ainda mais segundo jogo de mata-mata, para pelo menos 2 gols. Final do primeiro tempo, o AEK tá na pressão, o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo, eu gosto. Fechou? Time, apenas para complementar essa análise, jogo para 2 gols pela tabela de probabilidade, 90%. Pré-live, jogo bom para gols, tá? Gol no primeiro tempo, 85%. Ou seja, primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair um gol é alta. Fechou? E vamos lá, 13h45, qualificação de Liga dos Campeões, o Qarabağ recebendo o Ferencváros. Primeiro jogo na Hungria foi 3-1 pro Qarabağ. O Ferencváros fora de casa, se quiser alguma coisa, precisa pelo menos de 2 gols. Ou seja, é um time visitante que vai se expor. O Qarabağ jogando em casa é uma equipe que geralmente faz gols. Então eu vejo um cenário fortíssimo aqui para gols, né? O Ferencváros vai abrir, vai atacar bastante, mas também vai tomar o contra-ataque. Jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, mais uma partida aqui que eu separei para gols. Às 13h45, qualificação de Conference. Jogo entre Riga e Sparta Praga. Primeiro jogo, 2-0 pro Sparta Praga. Agora o Riga em casa, se quiser alguma coisa dentro da competição, precisa pelo menos de 2 gols. Juizão apitou, time da casa vai pra cima, vai pra dentro. E quando a gente olha o retrospecto das duas equipes, temos aqui uma tendência forte para gols. O Riga em casa geralmente é over gols e o Sparta Praga fora também over gols. Jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? E vamos lá, 14h30 na África do Sul, jogo do Kaizer contra o Mamelodi. Time, as duas equipes fazendo boas campanhas, porém, na África do Sul, o Mamelodi é uma equipe bem dominante. Puxando o histórico do confronto, o Mamelodi geralmente se dá melhor. 4-0, 2-1, 5-1, 1-1, 1-0. Por esse motivo, pensando aqui em resultados, dupla hipótese Mamelodi. Fechou? Vamos lá, 15h45 na Alemanha, um jogo de Copa. Jogo entre o Eren e Bayern de Munique. Time, prateleiras completamente diferentes, mas é um jogo de Copa. Jogo de Copa é fundamental a gente olhar a escalação oficial 1 hora antes da partida. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes as equipes maiores não priorizam esse tipo de competição. E aí vão jogar aqui com uma equipe completamente reserva. E aí a cotação pré-live não vale muitas vezes pelo time que está em campo, tá bom? Muita atenção com relação a isso. Vamos lá, Marcão. O Bayern reserva misto tem time para vencer? Com certeza sim. Mas eu tô deixando aqui o alerta. Bayern jogando com o time completo. Eu não sei se vai jogar completo. O que dá pra gente pensar aqui? Vitória do Bayern
já no primeiro tempo, gol no primeiro tempo, um escanteio de 0 a 10 minutos, e se chegar no final do primeiro tempo, o Bayern tá na pressão e o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo. Primeira rodada da Bundesliga, o Bayern atropelou o Leipzig, que é um time de primeira divisão. Enfrentando aqui uma equipe de terceira divisão, se jogar completo, com um pouquinho de vontade, ganha e ganha bem. Só cuidado aí com a escalação, fechou? Time, às 15h45, jogos de Copa lá na Inglaterra. Para não abrir jogo por jogo e ficar extremamente repetitivo, vamos lá. 15h45, Everton e Mansfield, Fulham e Bristol, Oxford e Brighton. O que a gente tem aqui? Equipes de primeira divisão jogando contra equipes de prateleira abaixo. É a mesma coisa que eu trouxe aqui do Bayern de Munique. Se o Everton jogar completo com um pouquinho de vontade, ganha e se classifica. O Fulham, a mesma coisa. E o Brighton, a mesma coisa. A gente só tem que ficar esperto com a escalação oficial 1 hora antes da partida. Fechou? Vamos lá, 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões, jogo entre Benfica de Portugal e o Fenerbahçe da Turquia. Primeira partida, por incrível que pareça, 0 a 0. Agora o Benfica joga em casa. Como o Benfica joga em casa, um leve favoritismo aqui para o Benfica se classificar, se qualificar, tá beleza? E outra coisa, como eu falei, primeiro jogo 0 a 0, eu acho muito difícil, novamente, a gente ter outro placar tão magro. Vejo sim uma tendência para pelo menos 2 gols. Até porque é o segundo jogo de mata-mata. Se sair um gol no primeiro tempo, por exemplo, tanto faz para quem, o time que tomar esse gol vai abrir, vai tentar empatar. E aí de duas uma, ou toma o gol de contra-ataque ou consegue o empate, tá certo? Partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam, probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Benfica e Fenerbahçe. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 55%. Eu, particularmente pré-live, prefiro aqui uma partida para pelo menos 2 gols. Escanteios é bacana. Benfica 7.3, média alta, e o Fenerbahçe como visitante 5.1. As duas equipes com boas médias aí de escanteio. Final do primeiro tempo. Jogo ainda 0 a 0 em alta intensidade, um canto. No final do primeiro tempo é bacana. E no final do segundo tempo, se a gente tiver um cenário, por exemplo, o Benfica ganhando por um gol de diferença, ou o Fenerbahçe ganhando por um gol de diferença, a equipe que estiver atrás do placar, ela vai com tudo pra cima. E aí de duas uma, ou sai gol ou sai escanteio, tá legal? Então fique esperto aí nesse cenário no final do segundo tempo. Que é aquele cenário que vai o goleiro, vai o técnico, vai Gandula, vai todo mundo pra grande área do time adversário, principalmente se a equipe estiver precisando de um gol. Tá beleza? E claro, cartões. Segundo jogo de mata-mata, jogo extremamente importante. Benfica média de 2.4, Fenerbahçe 1.9, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Benfica e Fenerbahçe. Time, com base nessa escalação, nessa provável escalação, jogadores aqui para finalização e chute a gol. Pelo lado do Benfica, o Pavlidis. Pelo lado do Fenerbahçe, o Duran e também o El Nesri. Se durante a partida entrar o Talisca, também é um cara que finaliza. Um jogador do Benfica, que geralmente finaliza de fora da área, é o Richard Rios, tá beleza? Chute de fora da área, finalização de fora da área, Richard Rios, eu gosto. Jogadores aqui para desarmes. Pelo lado do Benfica, Richard Rios e o Arnes. E pelo lado do Fenerbahçe, o Fred. Jogadores aqui talvez para cometerem faltas. Otamendi, zagueirão do Benfica, e quem sabe um cartão amarelo para ele. Vamos lá, 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões, o Clube Brugge da Bélgica recebendo o Rangers da Escócia. O Clube Brugge deu um passo gigantesco aqui para a qualificação. Na Escócia, meteu 3 a 1 no Rangers e agora vai jogar em casa. Tá com o regulamento embaixo do braço. Se o Rangers quiser alguma coisa dentro da competição, precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. Jogando fora de casa, vai precisar se expor. E olhando o retrospecto das equipes, a gente tem um baita cenário para gols, tá? O Clube Brugge em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas pelo menos 2 gols. E o Rangers como visitante, dos 5 últimos jogos,
todas as partidas pelo menos 2 gols e ambas marcam. E é isso que eu vejo para esse jogo. Uma partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Clube Brugge e Rangers. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade. A chance de sair um gol aqui é alta, tá beleza? Escanteios, vamos lá. Clube Brugge, 5.9. Rangers, 5.5. Cartões, Clube Brugge, 1.1. Rangers, 2.4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Clube Brugge e Rangers. 2 jogadores para finalização, chute a gol. Pelo lado do Clube Brugge, Tezolis, e pelo lado do Rangers, o Danilo. 2 jogadores para desarmes. Pelo lado do Rangers, o Raskin, e pelo lado do Clube Brugge, Mechele. Fechou? 16 horas, mais uma partida aqui de qualificação da Liga dos Campeões. Jogo entre Copenhague e Basel. Primeiro jogo, na Suíça, 1-1. Agora o Copenhague decide em casa. Ou seja, para se classificar, se qualificar, um leve favoritismo aqui para o time da casa, para o Copenhague, tá beleza? Vejo também forte tendência para gols. O Copenhague em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas pelo menos 2 gols. E o Basel jogando fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas pelo menos 2 gols e ambas marcam. Então, pensando em gols aqui, um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Copenhague e Basel. Jogo para 2 gols, 95%. Gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Copenhague 4 de média, Basel 5.4. Cartões, Copenhague 1.4, Basel 1.4. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Copenhague e Basel. Jogadores para finalização, chute a gol. Pelo lado do Copenhague, Cornelius, o Larsson e também o Ewinoussi. Pelo lado do Basel, o Ajet e o Shaqiri, um velho conhecido aqui, o Shaqiri. Vamos lá, para desarmes. Pelo lado do Basel, Leroy. Desarmes pelo lado do Copenhague, Lerger. Fechou? 16 horas, Espanha, La Liga. Jogo entre Celta de Vigo e Real Betis. Time, baita tendência aqui para pelo menos 2 gols, tá? Já trouxe direto para a tabela de probabilidades. 95% é a probabilidade para a gente ver pelo menos 2 gols nessa partida. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair um gol no primeiro tempo também é alta. Vamos aproveitar aqui e passar escanteios e cartões. Escanteio, Celta de Vigo, média 5.8. Real Betis 5.6. Cartões, Celta de Vigo 2, Real Betis 1.5. Fechou? E vamos lá, 16 horas, voltando para a Inglaterra, mais um jogo de Copa. Grimsby versus Manchester United. Prateleiras completamente diferentes. Time, de novo, o que a gente tem que ficar esperto aqui? Na escalação oficial, 1 hora antes da partida, do United. O United, se jogar completo ou próximo disso, é muito mais time e deve vencer aí com relativa facilidade. Mas a gente primeiro precisa ver a escalação oficial e depois, ao vivo, verificar se efetivamente o time está jogando com vontade. O trio de ataque do United nessa temporada, Matheus Cunha, Mbeumo e também tem o Sesco. E o Bruno Fernandes ali na meiuca. Ou seja, é time bom pra caramba se comparado aqui o time da casa, tá beleza? Então, United completo, com um pouquinho de vontade, deve vencer e deve vencer bem. Fechou? 19h30, primeiro jogo de mata-mata, quartas de final da Copa do Brasil. Jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vamos lá, um jogo de altíssima rivalidade. Já vejo aqui pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe. Para começar, primeiro jogo de mata-mata, geralmente as equipes se estudam mais. Ninguém quer colocar aqui tudo a perder no primeiro confronto. Então vejo um cenário aqui para menos de 4 gols, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Como é primeiro jogo de mata-mata, eu particularmente prefiro uma partida para menos de 4 gols. Escanteios, vamos lá. Galo, 5.5, Cabuloso, 4.3. A média de escanteios. Cartões, Atlético Mineiro 2.4,
Cruzeiro 2.2, como eu falei ali no início da análise. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe. E vamos lá para finalizar essa análise entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogadores aqui para finalização, chute a gol. Não tem nem o que inventar, né? Pelo lado do Galo, o Hulk, e pelo lado do Cruzeiro, faça o K imediatamente, Caio Jorge. Dá para pensar também, pelo lado do Cruzeiro, Matheus Pereira, e pelo lado do Galo, o Coelho, que tá jogando muita bola. Para desarmes, pelo lado do Cruzeiro, Kaique e também o Lucas Silva. Pelo lado do Atlético Mineiro, Coelho. Fechou? E vamos lá, 21h30, primeiro jogo de mata-mata das quartas de final, também da Copa do Brasil. Jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians. Time, pensando em resultado, eu acho um jogo aqui muito equilibrado, tá legal? Para resultado eu tô fora. Agora, pensando em gols, é a mesma lógica. Vejo um confronto aqui para menos de 4 gols. Tabela de probabilidade, a chance da gente ver 2 gols é de apenas 50%, menos de 4 gols, 95%. Pré-live, uma partida aqui para menos de 4 gols. Escanteios, vamos lá. Atlético Paranaense, 7.4 é uma média alta de escanteio jogando em casa, e o Corinthians 4.4. O Atlético Paranaense sabe que precisa de um bom resultado, até porque o segundo jogo de mata-mata depois é na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Então o Furacão vai tentar levar um bom resultado, vai atacar, vai agredir. Se não sai o gol, saem os escanteios. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios a favor do Furacão e também uma race 3 cantos Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fazendo 3 escanteios primeiro que o Corinthians. Cartões. Furacão 1.4, Corinthians 2.9. É jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada lado. Time, para fechar aqui essa análise entre Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians sem a dupla titular. Memphis Depay tá fora e Yuri Alberto também tá fora. Então, uma hora antes da partida, a gente vai saber quem serão os 2 titulares aí no comando de ataque do Timão. Será que vem Thales Magno, Romero, Guinegão? Uma hora antes da partida a gente vai saber, tá bom? Vamos lá. Como a gente não tem os atacantes titulares do Corinthians nesse momento que eu gravo o vídeo, talvez um cara interessante aqui para finalização chute a gol seja o Garro. Bola parada, o Garro que vai pegar, tá certo? Pelo lado do Atlético Paranaense, para finalização chute a gol, o Zapelli. Vamos falar um pouquinho aqui dos desarmes. Pelo lado do Corinthians, Mateuzinho e Ranielli. E pelo lado do Furacão, Patrick e também o Zapelli. Fechou? E vamos lá, 21h30, mais uma partida aqui de Copa do Brasil, primeiro jogo de mata-mata das quartas de final, jogo entre Vasco e Botafogo. Nesse momento, o Botafogo tem sim um leve favoritismo para avançar dentro da competição. O Vasco oscila demais. Meteu 6-0 no Santos, aí depois perdeu do Juventude, perdeu do Corinthians em casa, ou seja, é um time maluco, é muito complicado entender o Vasco, tá certo? Por esse motivo, de novo, para se classificar, se qualificar, um leve favoritismo para o Botafogo. Só que esse primeiro jogo é em São Januário, então um pouquinho de cuidado aqui com o resultado, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, probabilidades aqui para Vasco e Botafogo. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Primeiro jogo de mata-mata, Copa do Brasil, pré-live, uma partida aqui para menos de 4 gols. Escanteios, Vasco 5.1, Botafogo 3.2. O Botafogo, como visitante, ele produz poucos escanteios e ele sofre muitos escanteios. 6.4 aqui, ó, como visitante, tá certo? Talvez uma race 3 cantos a favor do Vasco. O Vasco fazendo 3 escanteios primeiro que o Botafogo. Cartões, Vasco 2.1, Botafogo 2.1, um cartãozinho pelo menos para cada equipe. E vamos lá para finalizar aqui essa análise entre Vasco e Botafogo, jogadores. Jogadores para finalização, chute a gol. Pelo lado do Vasco, o Ryan tá bem demais, e também o Verratti. O Verratti, querendo ou não, é o homem da bola parada ali se tiver alguma penalidade, tá certo? Pelo lado do Botafogo, para finalização, chute a gol, Savarino e o Arthur Cabral. Para desarmes, pelo lado do Botafogo, Vitinho e o Alan. Pelo lado do Vasco, Paulo Henrique e Hugo Moura.
Fechou? Time, e vamos lá? Como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? Jogo entre Benfica e Fenerbahçe. Mais de 1,5 gol. Pelo menos 2 gols na partida. Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogo para menos de 4 gols e pelo menos um cartão para cada equipe. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão. Bora! Time, vamos lá? Como é que ficou o palpitão pra hoje? Lá na África do Sul, jogo entre Kaiser e Mamelodi. Mamelodi, empate anula. Na Alemanha, Weren e Bayern de Munique, vitória do Bayern já no primeiro tempo. Clube Brugge e Rangers, jogo para mais de 1,5 gol. Pelo menos 2 gols na partida. Copenhague e Basel, Copenhague para se classificar, se qualificar. Atlético Paranaense e Corinthians, jogo para menos de 4 gols e pelo menos um cartão para cada equipe. E para fechar, Karabag e Ferencváros, um jogo também para pelo menos 2 gols. É isso. Vídeo tá acabando? Já deixou o like? Fez aquele comentário? Muito obrigado, ajuda demais. E amanhã a gente traz tudo de novo. Melhor palpite, palpitão, tudo que vocês têm direito. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.